Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos tenham um dia abençoado e de antemão já agradeço a audiência de todos. E já vai deixando seu like, pois ele é muito importante para nós. E dessa forma o YouTube distribui para mais pessoas, assim como você, para ficarem bem informadas. Peço a você que ainda não se inscreveu, clique em se inscreva. E já ativa o sininho de notificações, tá certo? Agora, vamos às últimas notícias do momento. O que está acontecendo nesses instantes, agora o que está acontecendo entre Lula e o Congresso é o que queriam os eleitores no ano passado. O presidente eleito de esquerda está sendo severamente limitado por um Congresso eleito de centro-direita. E a gente está falando, não é de coisa trivial, nós estamos falando de matérias essenciais para a economia, por exemplo. A fórmula para tratar das contas públicas entrou de um jeito no Congresso, saiu de outro mais restritivo para o governo. Ainda que o governo tenha conseguido preservar essa licença para gastar e gastar muito. O governo começou em janeiro com um desenho dos ministérios e as atribuições desses ministérios, e o Congresso está redesenhando os ministérios e as atribuições dos ministérios, tocando em pontos de novo, pontos que são essenciais. Eles afetam arrecadação, meio ambiente, povos indígenas, questões fundiárias, serviços de inteligência, agronegócio. Tudo isso veio junto de um recado muito duro, dado pelos dois presidentes das casas legislativas, um dos quais, aliás, não esconde que ele gostaria de ver implantado no Brasil o tal do semipresidencialismo. O governo não vai conseguir mudar por decreto aquilo que foi aprovado em votação no Congresso, e aí não importam as vontades do Lula. Em outras palavras, o tipo de situação que Lula enfrenta não se resolve mais apenas com cargos, emendas, verbas, como ele talvez achava que poderia resolver. O que o país vive no momento é uma experiência inédita na nossa democracia de divisão de fato de poder entre executivo e legislativo. Não está dando sinais de que vai funcionar fácil. Mas era o que o eleitor queria. Nesta quinta-feira comemorou-se o Dia da Indústria. É uma data que existe desde 1948. De lá para cá, infelizmente, talvez a gente tenha que considerar que cada vez menos pessoas se lembram dessa data, simplesmente pelo fato de que o Brasil vem se desindustrializando década após década. Pois foi nesse dia, para comemorar a indústria, que o governo Lula III veio a público prometer uma neo-industrialização do país. A intenção é das mais nobres, digna de aplauso. Afinal, é a indústria que oferece alguns dos melhores empregos de qualidade. E se a gente olhar para a história do mundo, não há potência alguma que não tenha uma indústria forte. Mas reindustrializar ou neo-industrializar, como? O que se apresentou hoje foram medidas de incentivos fiscais e crédito ao consumidor para o setor automotivo produzir carros que o pobre possa comprar. É uma vontade do presidente Lula. Isso aí está muito longe do que se poderia chamar de política industrial, ou seja, um conjunto abrangente de ações estratégicas. O setor industrial queixa-se dos mesmos problemas desde sempre. Excessiva tributação, baixa produtividade da mão de obra, custa o Brasil que a torna pouco competitiva lá fora. E aí nós vamos usar as palavras de alguém que não é do setor industrial. Eu vou citar aqui a renomada educadora Cláudia Costin. E ela disse: nenhum país que se industrializou tem crianças com apenas 4 horas de aula por dia. O mundo dos negócios e da política reuniu-se hoje em Brasília para combinar como serão os próximos 2 meses de política econômica no Brasil. O encontro tinha representantes da indústria, agro, serviços, finanças, os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. O que é que se conseguiu combinar? 1. Aprovação mais rápida possível do arcabouço fiscal, isto é, como o governo vai tratar das contas públicas. É o que está acontecendo agora e você acompanha aqui ao vivo. O que mais que se conseguiu combinar? 2. Aprovação o mais rápido possível da reforma tributária. Essa foi, digamos, a parte fácil desse encontro realizado hoje na hora do almoço na residência oficial do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Agora vamos para a parte mais difícil. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, sofreu enorme pressão ali, no corpo a corpo, para baixar juros, coisa que ele reiterou que não dá para fazer sozinho. Ficou como está. A reunião assume que a arrecadação
terá de aumentar bastante, possivelmente suspeita-se que a carga tributária também, para o governo manter o que pretende, que é aumentar gastos. Portanto, depende da reforma tributária, o tal ganho de produtividade que os vários setores da economia precisam para fazer o PIB crescer. Mas há votos suficientes para aprovar essa reforma? Ponto de interrogação. Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizem que sim, mas o ponto de interrogação está aí. Os empresários queixaram-se dos juros, os parlamentares queixaram-se da falta de articulação política do governo Lula, o ministro da Fazenda queixou-se que 1/3 do que ele pretende para equilibrar as contas depende do judiciário, que não estava lá. O desencontro entre Lula e Zelensky no G7 foi o desencontro entre duas visões de mundo. Zelensky transformou-se em herói internacional, está defendendo o país dele, atacado brutalmente por um adversário superior que nega o direito da Ucrânia de existir. Lula coloca agressor e agredido como dois lados quase iguais numa guerra de conquista iniciada sem provocação, embora Lula reconheça que a integridade territorial da Ucrânia tenha de ser respeitada. A guerra da Ucrânia criou uma unidade dentro desse grupo do G7 como não se via há décadas e trouxe uma disposição de impor um altíssimo preço ao agressor, que é a Rússia. Lula acha que os países ricos fracassam nesse contexto. E o que é esse contexto? Esse contexto é a tentativa de virar de cabeça para baixo a ordem liberal internacional, e isto via a guerra da Ucrânia, mas não só virar de cabeça para baixo a ordem internacional através de um eixo autocrático centrado na China e na Rússia. Nesse sentido, é particularmente desastrosa a frase de Lula sobre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cujo discurso, segundo Lula, não estaria ajudando. O discurso de Biden é simplesmente reiterar aquilo que está na Carta das Nações Unidas: respeito à integridade territorial dos países, renúncia à força nas relações internacionais. É a natureza desse conflito que Lula não entendeu. É o que está implícito na destruição da atual ordem internacional que Lula não entendeu. É o que realmente dá estatura a líderes internacionais, o que Lula não entendeu.